E digo eu assim, pensar a escola como o lugar, aquele lugar onde os alunos trabalham. E trabalho aqui não é trabalho manual, não é trabalho profissional. Trabalho aqui é estudar, ler, escrever, pesquisar, resolver problemas, realizar projetos, fazer criações artísticas, tecnológicas ou outras. Pensar a escola como o lugar onde os alunos trabalham. Isto, que parece de uma enorme simplicidade, é a grande transformação da escola nos próximos anos. Um filósofo francês escreveu em 1923, precisamente há um século, a seguinte provocação. O senhor chamado Alain. A seguinte provocação. Eu sonho, dizia ele, com uma escola onde quem trabalha são os alunos e não os professores. Uma escola onde nós entramos e não vemos um professor a dar aulas, mas vemos os alunos a trabalharem, a estudarem, a pesquisarem, a trabalharem em grupo com os outros, inscritos numa lógica de diversidade e de trabalho. Entramos numa escola e vemos alunos num canto a fazer uma coisa, outros noutros cantos a fazer outra, inscritos nesta realidade do trabalho, que é na verdade, o tema central para a mudança do trabalho do professor, para a mudança do papel do professor, para a maneira como imaginamos o nosso trabalho. Se há alguma coisa eu tenho para vos dizer hoje é: não imaginem o vosso trabalho. Não concebam o vosso trabalho como que aula eu vou dar amanhã, como eu vou planejar a minha aula da manhã, como é que eu vou organizar a minha aula da manhã, mas pensem o vosso trabalho na ideia de o que é que os alunos vão fazer amanhã, o que é que os alunos vão trabalhar amanhã, o que é que cada aluno, ao seu ritmo, à sua diferença, vai conseguir fazer durante o dia da manhã e construir esta escola de uma maior diversidade e, por isso mesmo também, de uma maior inclusão, de uma pedagogia da cooperação. A palavra-chave para a pedagogia de amanhã é a palavra cooperação. É termos a consciência de que os alunos aprendem connosco, sim, que os mestres são indispensáveis, sim, mas que os alunos também aprendem uns com os outros, também aprendem estudando uns com os outros, envolvendo-se num trabalho uns com os outros e que daqui resultará um tipo de organização da escola, um tipo de organização pedagógica, um tipo de organização do trabalho dos professores e dos alunos totalmente diferente daquele que temos hoje. Esta é, para mim, a chave, o segredo, a chave do processo de transformação da escola nas próximas décadas. E, verdadeiramente, como tudo na educação, o que eu vos estou a dizer não tem nenhuma novidade. Todos aqui, neste anfiteatro, sabem o que foi a Escola Nova. Sabem o que foi o grande movimento da Escola Nova, nascido há 100 anos, 1921, o grande Congresso da Educação Nova de Calais. Aqui no Brasil, o manifesto dos pioneiros da Escola Nova, o Anísio Teixeira, o que foram os grandes movimentos desse tempo, o John Dewey nos Estados Unidos, os Claparedes, os Ferrieres, os De Crolis, as Montessoris no mundo. Todos sabem aqui o que foi a Escola Nova. Todos. Mas o que talvez nem todos aqui saibam é que antes de se chamar Escola Nova, antes de se chamar Movimento da Escola Nova
ou da educação nova, esta geração de pedagogos designava-se de outra maneira. Designava-se como escola do trabalho. A primeira designação deste grupo, desta geração de educadores, deu-se o título de escola do trabalho. Trabalho neste sentido que eu estou aqui a falar. E depois tiveram medo que escola do trabalho fosse confundida com trabalho infantil, com trabalho manual, com trabalho forçado, e recuaram e adotaram uma designação muito menos interessante, que é a designação de escola nova, que verdadeiramente não quer dizer nada ou quase nada. Não é? Creio por isso que o ponto de mudança na educação do futuro será uma nova concepção do trabalho, com uma mudança dos espaços, dos tempos, do trabalho do professor, do trabalho dos alunos, etc. A segunda palavra que eu vos disse aqui dos caminhos a percorrer foi a palavra compreensão. Organizar a escola como lugar onde se aprende a compreender. E dizer isto é diferente da fórmula habitual da escola como lugar onde se aprendem conhecimentos, portanto, uma escola mais enciclopédica, mas é também diferente de uma frase que é muito habitual nos nossos debates, que é a ideia do aprender a aprender, que é importante, mas que muitas vezes tem por trás um certo esvaziamento do conteúdo, um certo esvaziamento do conhecimento e da cultura. É por isso que eu adoto a ideia da compreensão. Poderiam colocar à frente de compreensão a ideia de compreensão crítica, mas é uma redundância. Não há nenhuma compreensão que não seja crítica. Portanto, falar em compreensão crítica é redundante, não é? Porque a compreensão é, por definição, crítica, o que nos obriga a pensar o currículo de forma transversal, de forma convergente, cada vez mais com base em temas e problemas sobre os quais é preciso uma compreensão nossa, os problemas da água, os problemas da energia, os problemas da pobreza, os problemas da fome, os problemas das cidades, os problemas dos transportes, etc, etc. Um currículo cada vez mais com base em temas e problemas e não numa lógica de grade curricular disciplinar. A ideia de uma educação que leva à compreensão obriga-nos a pensar a educação cada vez menos de forma enciclopédica e cada vez mais como um espaço de compreensão no sentido que eu estou aqui a tentar elaborar convosco. Isto quer dizer que talvez não seja muito importante saber muito, ou saber tudo de história, ou saber tudo de geografia, ou saber tudo de matemática, ou saber tudo de biologia, talvez não seja assim tão importante para a educação do século XXI, mas é absolutamente central ter uma compreensão do conhecimento matemático, uma compreensão do conhecimento científico, uma compreensão de como é que se constrói o conhecimento geográfico, uma compreensão de como é que se constrói o conhecimento histórico. É esta compreensão que é chave, que é decisiva, e não tanto o acumular enciclopédico dos conhecimentos. Isto que eu vos estou a dizer, os melhores professores sabem isto há muito tempo. Os melhores professores praticam isto há muito tempo. O meu melhor professor de toda a minha vida foi o professor de filosofia quando eu tinha 15 anos de idade. Um senhor chamado Luís
Ardisson Pereira. Naquela altura, eu com 15 anos, achava que o meu autor preferido era o filósofo alemão Rui Manuel Kant. E achava-me, na ingenuidade da minha adolescência, que sabia muito sobre o Kant. No final do ano, o professor deu-nos um teste de avaliação, dizendo: os senhores têm 4 perguntas para responder, cada pergunta vale 5 pontos e têm 1 hora para responder a este teste. E aquele teste definia quem passava de ano, quem reprovava, definia tudo sobre a disciplina de filosofia. Uma das perguntas era sobre o Kant. E eu só respondi a essa pergunta. Não respondi às outras 3. Não é? E não só respondi apenas a essa pergunta, como, na minha irreverência adolescente, escrevi uma nota no teste ao professor dizendo: senhor professor, o senhor só me deu 1 hora para eu responder à pergunta do Kant e ainda queria que eu respondesse às outras 3, nem pense nisso, não é? Claro que a história era conhecida a todos os colegas e todos estavam com muita curiosidade de saber que nota eu teria no teste de filosofia. E quando entregou as notas, os testes, o professor Ardisson Pereira deu-me a melhor nota da turma, ou uma das melhores, perante a indignação dos meus colegas. Mas o Nova só respondeu a uma, não pode ter mais do que 5 pontos, ele não respondeu às outras. E o professor Ardisson Pereira tinha uma sensibilidade pedagógica extraordinária e que estava à espera desta reação dos alunos, disse: os senhores estejam calmos, os senhores acalmem-se, os senhores não estejam a barafustar tanto, os senhores não se preocupem. Se o senhor Nóvoa, as pessoas tratavam-nos sempre por senhores, se o senhor Nóvoa sabe responder a esta, também sabe responder às outras, não se preocupem com isso. Não é? E o que ele estava a dizer é: